O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Que todas as coisas são essas? A gente vai começar do texto bíblico, João 14, versículo 26. A gente vai ler esse texto para a gente entender que todas as coisas são essas. Do que Jesus está falando. E o texto diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz e vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. O contexto aqui é que Jesus está a poucas horas do desfecho da sua trajetória na Terra. Então ele está dando as últimas instruções. E a gente vai vendo que na sequência do texto, aqueles discípulos que caminharam com Jesus durante um longo tempo não entenderam muita coisa. Mas ele faz uma promessa. Então, esse papel do Espírito Santo começa com um papel de promessa. Quando esse Consolador vier, ele vai fazer algumas coisas com vocês. E o que ele vai fazer com vocês, primeiro, é ensinar as coisas. E a segunda coisa é lembrar. Então existe primeiro uma conexão entre lembrar e ensinar. Esse é o papel inicial que o Espírito Santo está para desenvolver na vida do crente. O segundo papel, ou segundo passo, que a gente precisa entender, está no capítulo 20, no versículo 31. E João diz, no versículo 31 desse capítulo, que o objetivo desse livro é fazer com que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que em Jesus Cristo existe vida eterna. Então, o próprio João diz que o objetivo desse livro é que creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, isso é dito por João. Então, se o propósito do livro inicial é esse, todas as coisas precisa estar inicialmente e profundamente ligado com ajudar os crentes a entenderem e a crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todas as coisas não é genérico. Todas as coisas é uma realidade incrivelmente específica. Então não está falando de qualquer coisa. Todas as coisas que estão ligadas ao fato de ajudarem os crentes a conhecerem e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todas as coisas, essa percepção e essa apreensão da verdade. Conhecer todas as coisas sobre quem é Jesus, sobre quem é você, sobre quem é o pecado, sobre a eternidade, sobre o julgamento, sobre o inferno, sobre a salvação, sobre todas as coisas, sobre as doutrinas centrais do Evangelho, sobre o que é ter paz, sobre o que é viver a reconciliação em Cristo Jesus. Então, todas as coisas são as coisas que já estão na palavra de Deus. O primeiro erro que a gente comete é achar que todas as coisas são novidades, são segredos. E aí a pergunta que eu faço, se todas as coisas já estão na Bíblia, que outras coisas que a gente está querendo conhecer? Que outros segredos a gente está conhecendo? O Evangelho não é uma religião de mistério no sentido de que existem coisas ocultas para a gente descobrir e depois que a gente descobrir a gente vai ser salvo. O que a gente precisa saber é que Jesus Cristo nos salva. O Evangelho precisa ser uma coisa transparente, cristalina, que todo mundo veja. Então todas as coisas não podem ser segredos ocultos, porque o Evangelho é revelado para que o homem possa ser confrontado com o Evangelho e ele possa ser ou salvo ou condenado pelo Evangelho. Então, quando a gente fala sobre a verdade que o Espírito Santo vem nos ensinar, ele está falando sobre coisas ou sobre realidades que já estão na palavra de Deus. Insisto, não é novidade. Então, o Espírito Santo tem esse papel de ensinar, porque o Espírito Santo é o professor da verdade. Jesus Cristo ensinou a verdade, porque ele próprio se identifica, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, ele diz o seu testemunho de que o que ele diz é verdade sobre o Pai, sobre ele, sobre o ser humano. Então, enquanto Jesus esteve entre os discípulos, Jesus é a própria verdade e ele ensina a verdade que ele recebe do Pai. Ou quando ele está no caminho de Emaús, o que Jesus está fazendo? Simplesmente ele está pegando a verdade que está contida na lei, nos evangelhos, e está explicando para aqueles discípulos que não estão entendendo. Então, Jesus tem esse papel de ser o professor da verdade, a verdade que já está revelada, não de uma verdade oculta.
E quando ele está no momento próximo de voltar à intimidade com o Pai no céu, no alto da sua glória, ele diz, eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar alguém que vai continuar ou aprofundar nesse ensino da verdade. Eu vou dar um outro professor da verdade. E esse professor vai ensinar de mim. E aí vocês vão entender o que vocês não entenderam. Note que o texto bíblico, enquanto está acontecendo essas coisas, fica claro, fica evidente que esses discípulos não entenderam muitas coisas que Jesus falou para eles sobre a verdade. E ainda mais, todas as coisas não pode ser genérico, porque aqui está um elemento muito importante que quando a gente lê esse texto fora do contexto, a gente não para pensar. Jesus está falando com as pessoas que iriam escrever um Novo Testamento. Então, que todas as coisas são essas? O livro que você tem nas mãos para estudar ia ser escrito e alguém precisava ser escrito. E quem ia inspirar essas pessoas, na verdade? O Espírito Santo. Então, vocês precisam saber o que vocês vão escrever, porque a minha igreja precisa receber a verdade. E alguém precisa ser inspirado a escrever a verdade para que o meu povo receba. Então, todas as coisas, nessa dinâmica dos apóstolos, precisa estar relacionado com a revelação da palavra de Deus que está prestes a ser construída nesses dias que vão se seguir pelos apóstolos. Começando aí com Pedro, João e posteriormente com Paulo. Então, mais uma vez, quando a Bíblia fala de todas as coisas, não está falando de uma coisa genérica, mas essa turma aqui recebeu uma missão. Eles precisam saber, eles precisam entender todas as coisas. Então não é simplesmente todas as coisas em que rua eu pego, qual é a cor do carro que eu compro, seu caso com a Maria, o seu caso com a Joana. Então quando a gente transforma todas as coisas numa coisa muito genérica, quando a gente transforma todas as coisas em revelação e não iluminação, a gente está rasgando o texto bíblico. Recentemente o Cabo Daciolo, ele diz que o Senhor falou que ele ia ganhar o primeiro turno com mais de 50% dos votos. Então, se a gente começa a entender que todas as coisas é esse tipo de coisa, e não que o todas as coisas é a própria revelação da palavra de Deus, a gente fica refém das nossas impressões, dos nossos sentimentos, das nossas percepções. O todas as coisas não tem a ver com um sentimento, mesmo que esse sentimento nasça do Espírito, mesmo que esse sentimento nasça de uma boa intuição, o todas as coisas não está vendo de um sentimento ou de uma percepção que você tenha sobre a realidade. O todas as coisas se refere à palavra de Deus. Agora imagina que esses discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos e ficaram muito tempo sem entender ou sem entender com profundidade tudo que Jesus ensinou sobre o reino. Mas agora imagine em Atos capítulo 2, o Pentecoste acontece, o Espírito Santo desce sobre a igreja e agora eles são capacitados a entender todas as coisas. Que todas as coisas? Vamos voltar para o texto. Ensinar a verdade, ensinar todas as coisas e lembrar aquilo que eu disse para vocês. Então o Espírito Santo é aquele que lembra as palavras de Jesus. Não é lembrar sobre algum segredo oculto, mas lembrar o que já foi dito, ensinar o que já foi dito. Quando a gente transforma todas as coisas numa coisa intuitiva, a gente está dizendo que o Espírito Santo se ocupa em dar para você ou em abrir a sua visão, a sua percepção, ou ainda, que a maior preocupação do Espírito Santo é simplesmente trazer esses pequenos insights sobre a vida para você. Não, o Espírito Santo está preocupado com uma coisa mais essencial. O Espírito Santo está preocupado em revelar quem é Jesus. O Espírito Santo está preocupado em revelar quem é Jesus, qual o lugar dele no reino e toda a realidade da Bíblia. Então, todas as coisas, meu querido, entenda isso. O Espírito Santo, ele tem um papel muito definido pela palavra de Deus. E o papel dele é como se ele funcionasse como um canhão de luz sobre a verdade de quem é Jesus Cristo. O Espírito Santo simplesmente não quer te contar um segredo novo que ninguém sabe, para você saber e ninguém mais saber. O Espírito Santo quer, sobre aquilo que já foi revelado na palavra de Deus, colocar tanta luz que quando você olhar para essa verdade do Evangelho, essa luz te cause
um profundo impacto que você não consiga viver do mesmo jeito. Todas as coisas que já estão na palavra de Deus reveladas, o Espírito Santo é esse que tem um papel de clarear. Insisto, ou a gente trata esse assunto como o Espírito Santo que vive me contando novos segredos que não conta para ninguém, ou como o Espírito Santo sendo aquele que ilumina a palavra de verdade para que eu conheça a verdade. Paulo ele fala para Timóteo uma coisa muito importante, muito especial, de que a verdade, ou que o ser humano sem Deus, ele não consegue conhecer a verdade. Resumindo a ideia, o conhecimento da verdade só é possível através do Espírito Santo. Por conta do pecado, tudo que a gente sabe, tudo que a gente consegue entender é marcado pelo pecado e pela mentira. Todas as coisas está então profundamente ligado com a verdade ou com a iluminação da verdade. O Espírito Santo vem como um foco e ilumina o que eu preciso saber. O que eu preciso saber? O dia que eu vou morrer? O que eu preciso saber? Se eu vou ser missionário ou não? Se Deus quiser revelar essas coisas para você, Ele pode, porque Ele é todo poderoso. Se Ele quiser revelar coisas para você, Ele é Deus e Ele pode fazer. Mas quando Ele fala para você que o Espírito Santo vai revelar todas as coisas, é que Ele entende que se a verdade de Deus não for iluminada no seu coração, você vai viver no engano e na mentira. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo para iluminar e fazer com que você lembre, para que você conheça e você reconheça a verdade, para que você possa diferenciar o verdadeiro do falso. E aí eu pergunto para você, e o que isso tem a ver com a teologia? Nada. A teologia vai te impedir que você conheça a verdade? Não. É claro que existe uma teologia que vai te transformar em especialista, mas existe a teologia que vai te transformar em alguém completamente interessado em conhecer mais sobre quem é Jesus. Se eu perguntasse para você, quem é Jesus? E, na minha experiência, às vezes eu fico um pouco frustrado com essa resposta, porque muitas vezes as respostas que eu encontro são respostas decoradas. E se você tivesse que responder para mim agora, e que essa resposta não fosse decorada, mas que essa resposta fosse profunda e vinda do Espírito Santo, ou vinda da sua experiência ou do seu conhecimento, o que você responderia? Quem é Jesus? E somente se o Espírito Santo iluminar você em todas as coisas, você vai poder dizer, testemunhar quem é Jesus. A gente pode construir um eixo. Desde o Antigo Testamento, o profeta Zacarias já falava que Jerusalém ia ter num futuro marcado pelo Cordeiro um novo nome. E a gente descobre que esse novo nome de Jerusalém é Cidade da Verdade. Então, Jerusalém é profetizada como sendo aquele outro novo lugar chamado Cidade da Verdade. E quando Jesus vem e se apresenta como eu sou a verdade, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. E esse Espírito Santo que é o Espírito da Verdade é que inspirou homens a escreverem um texto sagrado, para que agora, quando a gente vá ler a Bíblia, inspirados pela essa mesma verdade, a gente não seja confundido por impressões, sentimentos, filosofias. Jesus, que é o professor da verdade, ele agora envia um novo professor da verdade, para que essa verdade sobre a cruz entre na nossa memória, entre nos nossos olhos. Então o Espírito Santo agora ele vem e nos capacita a aprender sobre quem é essa verdade. A gente precisa alinhar um pensamento muito simples e muito sério. Se eu estou dizendo, então, que a teologia é o meu maior inimigo, ou é um grande inimigo que me desensibiliza, ou que eu perco a sensibilidade do Espírito Santo, porque se eu tenho o Espírito Santo que me ensina todas as coisas, para que teologia? Eu preciso ter o cuidado porque provavelmente existe escama nos meus olhos, porque provavelmente existe uma dificuldade de entender que o Espírito Santo quer fazer na minha vida é me convencer. O Espírito Santo é aquele que me convence daquilo que eu preciso ser convencido. O Espírito Santo, então, é aquele que me traz à memória aquilo que eu já escutei, mas eu não fui transformado ou profundamente transformado por aquela verdade. Todas as coisas têm a ver com a intimidade de conhecer Jesus mais de perto, Jesus de uma forma que me transforme. O Espírito Santo promove no meu coração um coração de arrependido.
Então, se eu tenho muita capacidade ou pouca capacidade de me arrepender, isso deveria me preocupar. Não a teologia, se eu estudo ou não teologia, mas o que deve me preocupar é se quando o canhão do Espírito Santo ilumina a minha alma, se o canhão do Espírito Santo ilumina o meu espírito, se eu continuo sendo que tipo de pessoa? Uma pessoa que cada vez é constrangida pelo movimento do Espírito Santo a ser transformado, então eu vivo no movimento de contrição e de reconhecimento, ou se eu digo que eu conheço o Espírito Santo e estou cada vez mais confortável com aquilo que eu digo conhecer, então eu me basto naquilo que eu já sei. A pergunta que eu faço para você é: o que você sabe já é suficiente? Aquilo que você sabe é necessário para você enfrentar, ou você sabe, ou você entende que você precisa de mais conhecimento da Escritura, ou você sabe que você precisa mais conhecimento sobre a história, sobre o povo de Deus, sobre a realidade do texto bíblico, para que isso provoque uma maior transformação no seu caráter. Querido, quando eu falo de teologia, eu falo que o Evangelho tem um poder infinito, incalculável de transformar a gente numa medida profunda. A pergunta que eu faço para você, tentando ser o mais pastoral possível: você já experimentou com toda a plenitude o poder dessa transformação? Se o Espírito Santo te ensina todas as coisas, a pergunta que eu faço: então por que você ainda não foi plenamente transformado? Tenha fome de transformação, tenha desejo de transformação e tudo que contribuir para o seu crescimento, deseje ardentemente o leite espiritual para que você se aproxime de Cristo. Todas as coisas, é verdade, o Espírito Santo está aí para te iluminar, não nos nossos caprichos, não nos nossos orgulhos, mas para que a gente conheça quem é Jesus. E aí, você conhece Ele de verdade?